a matemática é tão importante? Ah, não, matemática não serve para nada. Não vou usar para nada na minha vida. É que muitos alunos falam, né? Então, outra coisa que a gente vai quebrar aqui. Não serve para nada. Aí tem algumas pessoas que falam, serve para tudo, mas tudo o quê? Então, primeiro, ela é um preditor de inteligência geral. E aí, por isso que se vinculou a inteligência lógico-matemática a ser inteligente. Porque ela é um preditor, sim. Porque a inteligência lógico-matemática, segundo Gallner, perpassa todas as inteligências. Então, é a inteligência prática, a inteligência geral, a inteligência cristalizada que você vai aprendendo durante o que você vai aprendendo de conteúdo e melhorando a sua cognição, a sua inteligência, é outra coisa, que é inteligência prática, inteligência geral, e todos têm. E aí, você vê também que ela facilita os outros domínios, para aprender geografia, para aprender história, para criar uma linha do tempo e saber em que época aquilo aconteceu. Na vida profissional, né, e pessoal, nem se fala. Na resolução de problemas cotidianos, na relocação no mercado de trabalho, não aperfeiçoar. Agora eu estou com o apoio do Sebrae, né, entender o que eles falam de pivotar, não está dando certo de um jeito, tenta outro, quebrou, tu montou um negócio, quebrou, então, vamos lá, descobri que isso não dá certo, vamos fazer outro. E essa tentativa e essa postura de não ter medo de errar é que a gente precisa desenvolver na vida profissional hoje, então, é o que é extremamente importante. E aí o mais grave, ela é capaz de explicar o abandono escolar, especialmente nessa transição para o ensino médio, que é onde eu tenho o meu projeto, essa transição do fundamental para o ensino médio, que para aluno de rede pública, ele estuda na municipal no Fundamental 1 e ele estuda na estadual no Fundamental 2. Então, automaticamente, ele sai de uma rede para outra. E no ensino médio, a matemática é extremamente abstrata. Então, é querer colocar um terceiro andar numa casa sem alicerce e numa casa de telhado. Ela não vai sustentar. E muitas crianças param de estudar porque não veem significado, porque não aprenderam e não conseguem aprender. Então, isso é muito sério, justamente porque eu falei, nessa estruturação do raciocínio dedutivo e indutivo, que ele vai aplicar nesses conceitos mais abstratos do ensino médio. E aí vem o conceito de numeracia, né? Então, assim, já ouviram falar em alfabetização matemática, né? Alfabetização matemática não lida com o alfabeto, né? E aí vem o conceito de numeracia, né? Nessa literacia matemática. A questão é que eu também não gosto muito do termo numeracia, porque também reforça matemática é só número, é só conta. E não é. Mas você também pode usar cognição numérica e o que eu prefiro, cognição matemática. Então, a numeracia ela não vai se limitar a fazer conta, a pensar em número, mas em habilidade de usar compreensão para resolução de problemas de demanda cotidiana, tanto da mais simples às mais complexas. Eu vou precisar dessa capacidade cognitiva. E é isso que a cognição matemática lida. Então, assim, o termo numeracia é o mesmo termo de cognição numérica, é o mesmo termo de cognição matemática. Eu, especialmente, gosto da cognição matemática. Então, isso está no plano de alfabetização, e vocês podem ter acesso, ele tem aqui o link também. E tem um artigo do professor Fabrício também nele. Então, assim, e aí vamos para essa matemática que eu falei que está no cérebro. Eu vou botar uns slides para vocês aqui rapidinho, e vocês vão olhar e me dizer quantos tem. Vocês podem dizer mentalmente, porque eu estou meio acelerada aqui, mas quantos tem em cada slide? Então, quantos cubinhos tem aí? E aí, se você respondeu rapidamente 2, eu vou te perguntar, você contou? Eu vejo 4. Tu vê 4? Vale sombra? Vale sombra não, só os cubinhos. E agora, Fabrício? Agora eu vejo 3. Contou? Contei. 1, 2, 3 ou você olhou e viu 3? Não, eu olhei e vi 3. Exato. Isso é o súbito. É a percepção súbita de quantidade que a gente tem. Olha agora. 6. Contou? Olhou e Não, falou 6. olhei e falei 6.
Exato. Porque o seu cérebro já sabe computar. E agora? Agora tem que contar, hein? Agora tem que Ó, contar. agora Então, tem que essa contar em capacidade grupinho. súbita. Agora Isso. tem que contar em grupinho. Ó, Aê! 3, Exatamente isso. 3, 6, 9, Isso 12, aí. 15. Ó, cheguei até o 15, mas não sei se é 15. Você Ó, vê que essa capacidade. E aí, o que o nosso cérebro tem de inato? Essa percepção de quantidade, que aí as pessoas falam assim: ah, galinha conta pintinho. Ela não conta pintinho, ela percebe quantidade. Ela não sabe quanto está faltando, mas ela percebe que está faltando. E isso é uma habilidade não só em humanos, mas em animais. Então, nós sabemos nomear e dizer quantos tem. Mas você vê que você não precisou contar. Aqui você precisou, porque excedeu o número que a gente consegue, que é até mais ou menos 7, que a gente consegue olhar e já nomear. Mas você usou uma habilidade inata que é agrupar. Então, se tiver agrupado, fica mais fácil. Exemplo aqui no nosso código de barra. Se eu te pedir quantos zeros tem ali no final, você vai falar: eita, tem que contar. E vai ter que contar, e aí você vai usar o dedinho ali para contar. Mas se ficar assim, facilita? Facilitou? Então, aí a gente descobre por que os matemáticos chegaram à conclusão de usar grupinhos de 3 em 3. Porque é muito mais fácil contar. Porque você trabalha com agrupamento. E o nosso cérebro faz isso para tentar colocar naquele grupo uma quantidade e perceber mais rápido. Isso é inato. Isso faz parte do senso numérico. Essa nossa habilidade. O professor Derraene vai estar no congresso aqui no Rio, dia 17 de novembro, no congresso da Rede Ciência para a Educação. E esse livro só tem, infelizmente, ainda em inglês, não tem a versão em português. E ele fala exatamente do senso numérico, que é essa nossa habilidade inata em humanos e animais de perceber quantidades dados dois grupos. Em dois grupos, você olhar onde tem mais, onde tem menos, sem precisar saber quanto é, nem escrever o número. Só olhar e perceber. E a nossa habilidade de distanciamento. Então, uma criança, você põe uma fila, o Fabrício é de educação física, você sabe, se for separar dois grupos, gente, vamos formar dois grupos, as crianças correm uma para cada lado. Aí, daqui a pouco, uma dali grita: tio, lá tem mais. Eles conseguem perceber, independente de saber contar. E a linha mental do que está mais perto e do que está mais longe. Ele consegue, se você botar uma filinha de crianças e perguntar qual é a coleguinha que está mais perto dela ou mais longe, ela vai saber nomear. Depois, essa linha mental é aplicada para eu saber que o 10 está mais longe do 3, né, do que o 5. Mas isso depois, isso aqui é inato, sem escrever número. E essa percepção em animais também, porque se o filhotinho se afasta muito, ele pode ser atacado por um predador. Ele pode morrer. Então, e a gente também precisa, né? Ele precisa estar perto da gente. A gente precisa saber se está perto ou se está longe, se eu posso proteger ou se eu não posso. Então, isso não é privilégio nosso. É privilégio nosso porque somos animais também. E os animais têm isso. Só que a gente excedeu. A gente forma, a gente com esse senso numérico, com essa base, com essa estrutura que precisa ser trabalhada no fundamental, na educação infantil, né? A minha sobrinha aqui, quando tinha essa idade, mostrou a idade que ela tinha, usando os dedinhos. Então, aqui ela já vai começar a construir e formar o núcleo numérico. E é a partir daí que a memória operacional vai buscar nesse núcleo numérico esse número, que é estimulado através do sensorial. E aí o melhor amigo do professor de matemática não é o professor de português, é o professor de educação física, é o professor de arte. A importância da educação, da arte, da educação física no ensino infantil, no ensino fundamental 1, para a matemática é extrema. E aí, depois que ela vai transformar isso numa parte mais abstrata. E aí a gente fala, a matemática está no frontal, porque ela é abstrata. Não, o núcleo numérico está no parietal, sensório motor. E aí Fabrício pode falar muito mais do que eu.
Então, é com os dedinhos, como o professor Alfred fala, né? Os 10 olhinhos que a criança tem, que ela vai formando esse número no cérebro dela. E aí ele vai captar essas múltiplas dimensões, a quantitativa, a qualitativa, a perceptual e a simbólica. Então, aí você vai falar assim, professora, então, pandemia, né? Criança não tocou, não experimentou, não. Então, comprometimento da matemática, muito sério. Muito sério. Então, eu já estou agora com o 9º ano falando, gente, conta no dedinho, vai, porque você pergunta 3 vezes 5 e não sai. Vai no dedinho, vai de 5 em 5. Eu estou falando para eles, copia a tabuada no papel, vai no dedinho, faz pauzinho, qualquer coisa. Mas tem que sair. Porque eles ficam olhando para o céu esperando vir a resposta e não vem. Porque a memória de trabalho vai buscar no parietal para processar esse número. E não foi formado. E esse é o problema. Então, esse núcleo numérico, que é um startup da cognição matemática, ele está no parietal. E é aí, com percepção do próprio corpo, eu tenho 2 orelhinhas, um narizinho, uma boquinha, 2 olhinhos, e tudo isso a criança vai trabalhando. A brincadeira, e 2 au, e por aí vai. E a representação do corpo, a representação linguística, a gente falando para ele, você tem 2 aninhos. E aí, né, é a mediação. Então, ele vai tendo contato com tudo isso e o cérebro dele vai captando e abastecendo esse módulo numérico. Por isso ele é tão importante. E aí, Derraine fala do código, modelo triplo do código de processamento matemático. Então, eu tenho um sistema pré-verbal de raciocínio, muito antes de entrar a linguagem. É um sistema analógico. E aí a gente tem Nicoleles falando, nossa inteligência é analógica, não é digital. Então, você pode ficar olhando um prato de comida que não vai matar sua fome. Você pode ficar olhando uma corrida que você não está apto a correr. Então, não adianta ficar olhando o professor resolver a questão que você aprendeu. A criança precisa estar ali interagindo com o corpo. Ela precisa estar tocando. Ela precisa estar contando com os dedinhos. Então, a percepção, criar estimativas, tudo isso ali na educação infantil, na pré-escola, na educação infantil, é extremamente importante no Fundamental 1. Porque depois, quando entrar o sistema, o módulo de linguagem, ele vai trabalhar com esse sistema pré-verbal. Ele vai buscar lá no módulo numérico todo esse conhecimento, toda essa informação. Aí ele vai ligar aquela quantidade ali de bolinha que a gente tem com esse símbolozinho aqui, que é um código. É um código. E é um código indo-arábico. E aí eu vou ligar com isso aqui, que eu ditei 7, a criança entendeu o que é 7, ele sabe escrever 7, ele sabe ler 7, ele entende essa entrada escrita, né, e falada desse algarismo escrito em língua portuguesa, e o algarismo escrito é em algarismo indo-arábico, em símbolo indo-arábico, que é o símbolo do número. Então, isso trabalha junto. Então, só um exemplo aqui, esse código verbal, às vezes o número é só cantado, a criança canta. Ela não conta, ela canta de 1 a 10, sem às vezes perceber que isso tem ligação com quantidade. O código de procedimento, os números têm organização, eles têm ordem, eles têm um lugar fixo. Então, entender esse procedimento e entender a magnitude dele e a organização dele. Então, eu tenho 4 é maior do que 9, mas se ele já entendeu isso com bolinha, com tampinha, depois ele vai conseguir entender isso aí, entender a magnitude de cada número. Então, exemplo aqui, né? A quantidade com o numeral e escrito o numeral em português. Esse numeral aqui, ele pode estar escrito em português, em inglês, em alemão, em hebraico, mas o indo-arábico, nesse planeta, é o mesmo. Então, essa é uma linguagem universal. O número é uma linguagem universal. Então, as regiões fundamentais para a matemática, para a realização de tarefas numéricas, é o parietal esquerdo, é o giro angular. Então, aqui vão estar representações de quantidade. Então, quando você vem, por exemplo, séries ordinais não numéricas, você fala, o que é série ordinal não numérica, professor? Uma série que tem ordem e não tem número. Então,
dias da semana, meses do ano, o próprio alfabeto. Qual é a quinta letra do alfabeto? Aí você vai, epa, A, B, C, D, E. Então, existe uma ordem que não é numérica, mas é essa parte que toma conta dela. Tá? Processamento linguístico. Então, assim, não vou falar tudo só para mostrar para vocês que não é lá no frontal, frontal lá na frente, é no parietal. Então, quanto o sensório motor é extremamente importante para a matemática. Então, é aqui que a memória de trabalho vai buscar esse número. Então, o cérebro inteiro está envolvido com a matemática.